Olá, esse é o Fala Onco, um podcast que fala de oncologia para todos. Eu, Gilberto Almeida, médico urologista, junto com a Regina Pedrini, médica mastologista, e a Graziele Felipe, médica oncologista, estaremos aqui reunidos em vários episódios falando sobre temas relacionados ao câncer, para pacientes, familiares e para todos os interessados nesse assunto. Em cada episódio, convidaremos amigos e colegas com experiência nas áreas importantes relacionadas ao câncer, num bate-papo muito produtivo e de forma simples e inovadora. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Fala Onco. Hoje o nosso tema vai ser sobre o luto e o câncer. E para isso a gente está aqui hoje com um psicólogo, né, um psico-oncologista, né, da área da psicologia, o Dr. Rafael Sebem, com a Juliane Sartori, minha paciente querida, que viveu várias coisas, dentre as quais a gente vai conversar aqui, e com o Dr. Gilberto Almeida, o uro-oncologista, que também vai estar aqui relatando um pouco da nossa vivência como paciente, né, como médico, e como a área da psicologia, que é muito focada nisso também. E para dando uma introduzida para a gente começar esse bate-papo, quando a gente fala a palavra luto, né, e essa palavra ela é tão pesada quanto a palavra câncer, eu acho, né, o luto também sempre mexe com um sentimento ruim dentro da gente, né, geralmente a gente associa, a gente remete essa palavra luto à morte, o luto por perder uma pessoa querida, por um conhecido, mas a gente também vive um outro luto, né, que é o luto de certas coisas, de certos momentos, de certas situações, né, e quando eu sempre quando a gente dá um diagnóstico, e a Ju vai me ajudar ali depois também, quando a gente dá um diagnóstico do câncer, a gente automaticamente instaura um processo de luto dentro da gente, né? E não só o luto do medo da morte, mas o próprio luto de uma estabilidade que vinha à tua vida e ela não vai ser mais aquela coisa da vulnerabilidade que tu vai ter a partir de agora, que tu não tinha, as coisas de perder, tudo que eu vou perder na minha vida depois do diagnóstico, como é que vai ser a minha vida depois desse tratamento. Então, o luto envolve muitas coisas, né? Eu vou começar com o Rafael, para ele explicar pra gente, assim, porque né, não é nossa área, né? A psiquiatria, a psicologia estuda muito essa coisa do luto, né? Que a gente sabe que tem várias fases desse luto, né? E essas fases, elas podem transicionar. Queria que tu explicasse um pouquinho pro pessoal, porque a maioria do pessoal que nos assiste aqui é o público dos pacientes, dos familiares dos pacientes, né? O pessoal interessado na área da oncologia. Queria que tu explicasse um pouquinho sobre o luto para nós. Exatamente. Eu quero agradecer ao convite, né? Ao Dr. Gilberto, doutora Regina, e tá participando com a Ju aí também, né, Juliane? É um prazer estar com essa audiência. E falar sobre o luto eu acho que é um tema muito amplo, né? A gente tem que pensar o seguinte, primeiro conceituar e entender o que é o luto, né? O luto ele se constitui através do quê? Ele se constitui através de perdas. Conceito básico, né? Principalmente a partir daí. E eu estava meditando sobre o que é o luto de fato, e eu chego à conclusão que o luto é um professor, né? Porque acho que no palco da vida a gente está sempre querendo assumir de alguma forma algum protagonismo, a gente quer viver, né, de maneira extraordinária, fazer aquilo que é interessante, mas quando a gente fala sobre morte e morrer, a gente quer sair do palco, né? Porque é uma questão de cultura mesmo. Ocidental, né? A gente não foi treinado para perder, a gente é treinado para vencer e nunca fomos capacitados para morrer. Então o luto é um professor que nos mostra, de certa forma, que nós não somos onipotentes, né? Porque o ser humano não é onipotente, não tem todo o poder. Eu fico pensando às vezes um médico, né? Ele, com todo o conhecimento que tem, ele não consegue dar o sopro de vida. Eu estou, inclusive, interessante esse assunto hoje, porque faz uma semana e dois dias que eu acabei de sepultar uma tia, né? E a gente estava lá semana passada no Oeste Catarinense fazendo isso. Eu estava observando, assim, a gente depois se torna, na verdade, somente um corpo, né? Que não tem mais essa vida. Então, o luto ele se constitui não só para quem está passando por um processo de perda em relação a alguém, mas a todas as coisas que a vida compõe. E tudo tem luto, em tudo há luto. E aí quando você me fala assim, tem algumas fases, né, Regina, isso é muito delicado, e a gente pode abordar também ao longo da conversa com mais tranquilidade, mas eu penso que
as etapas, elas existem. Até a Elizabeth Kubler-Ross é uma das referências nesse campo, né, sobre morte e morrer, e ela fala muito sobre isso. E hoje a gente questiona um pouco sobre as fases como um processo. Dentro dessas fases, obviamente, a gente tem a negação, né, a gente tem aquele período onde não aceito, vou no outro médico, esse médico não está me dando o diagnóstico correto, né? Aí, depois que ele aceita, ele tem a raiva, não necessariamente nessa ordem, né? Aí, raiva, por que comigo? Eu me cuidava, eu fazia tudo certo, eu pagava meus impostos, eu sou honesto, eu comia bem, eu fazia exercício, eu sou fiel, e aí eu sou agora punido com isso, né? Então, a raiva. Aí a gente tem a questão da barganha ou da negociação, que é uma etapa interessante também, onde o paciente ele começa a negociar, né, com o processo, onde ele faz tudo. Sabe que a nutricionista, né, geralmente vem com aquela fala, poxa, mas muda toda a dieta, vira cetogênico, não come mais açúcar, vira radical, bebeu a vida inteira, não bebe mais nada, não bebe uma taça de vinho, o cara tomava 3 garrafas por semana, né? E aí você pensa, por quê? Porque há uma negociação, se eu fizer tudo certo, vai dar certo. E aí quando ele vê que está fazendo tudo certo e às vezes não está dando certo, ele entra num processo de racionalização e esse ser humano, então, passa por um processo de aceitação, que aí eu acho que é a riqueza da vida, aceitar todas as coisas que a vida nos traz, né? Sim. Mas é mais ou menos dentro desse processo que eu acredito que o luto ele acontece. É que a palavra luto, às vezes, ela traz uma tristeza junto, né? E não necessariamente ela precisa estar junto. Ela pode vir junto de um diagnóstico, ela pode vir junto de um desfecho, né? Às vezes o luto ele vem porque tu perdeu alguém, mas às vezes o luto do paciente com câncer, e a Ju vai poder explicar melhor para nós do que ninguém, né? É isso, né? É a tristeza de ter o diagnóstico ou a tristeza de ter perdido um doente. Mas às vezes o luto, como tu falou, é o professor da vida, né? É o professor da doença, né? Que nos traz toda a força pra gente sair daquele buraco ali, né? Exatamente. Como é que é, Ju? Esse Ju, luto para sentir? E é muito legal, né, Ju? Porque hoje eu dei 2 diagnósticos, hoje de manhã. E quando a gente dá um diagnóstico, nunca é da mesma forma, nunca é igual, nunca é igual. E aí a gente entra nesse processo em que momento essa paciente está e como ela vai lidar com isso, né? Qual é a fase do luto que ela vai lidar, né? Ela vai chegar com a raiva, ela vai chegar com a negação, ela vai chegar... Porque existe um luto, né? Recebe um diagnóstico, existe uma perda de algo que nunca mais será o mesmo, né? Essa é a grande perda. Eu perdi a minha vida anterior, e eu sempre falo para meus pacientes, e às vezes essa mudança não é para pior, ela é para melhor, né? Depende de como tu ressignifica, mas o diagnóstico do câncer é um luto. Não deixa de ser só o diagnóstico um luto, porque nada será como antes. E não é, né, Ju? Conta tu um pouco a tua experiência. Tá, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco do que eu passei. Eu comecei pela raiva em tudo, né? Porque eu recebi o diagnóstico e até então eu teria um protocolo. E aí as coisas foram mudando e aí eu comecei a ficar muito brava. Então, assim, eu me revoltei muito, muito mesmo, porque eu não entendia como que poderia mudar, o que estava acontecendo. Receber o diagnóstico já não é uma coisa muito fácil. Eu não lidei muito bem com isso inicialmente. Ali eu já fiquei meio abalada. Aí teve a questão das químios, que eu não ia precisar fazer. De repente, fiz a cirurgia, descobri que ia ter que fazer. Então, assim, teve uma reviravolta na minha vida ali. Em uma semana, eu fiz muitas descobertas e eu pensava assim, nossa, eu falava pra doutora, pra Grazi, só tem notícia ruim, gente, nunca tem uma notícia boa. E assim, né, Ju, tu recebeu um diagnóstico com 37. 37. A Ju é uma vida super saudável, a Ju é esportista, a Ju é aquelas meninas que curtem a vida. Se vocês seguirem o Instagram dela, ela tem Instagrams bem legais, de experiências legais para nos contar. E aí tu receber com 37 anos, tendo uma vida saudável, fazendo tudo certinho, um diagnóstico assim, a gente para pensar, por que eu, né? E entra o luto, né? O que eu fiz de errado? Por que eu? Aquela raiva mesmo, né? O que acontece? Eu tava, né, no meu auge da profissão, eu tinha acabado de trocar de trabalho, eu tava fazendo algo que eu gostava muito e eu tinha 2 trabalhos na época,
viajando um monte, já com viagens programadas, com filho programado, então, e acaba realmente mudando tudo, né? Muda. Primeiro que eu achei que eu ia morrer, né? Já começa por aí, porque eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu falei, vou morrer. Porque eu acho que o choque é tão grande que tu não pensa assim, não, vai ter tratamento. Mesmo eu sendo da área da saúde, eu nunca imaginei que quando os pacientes não voltavam para o laboratório para fazer mais exame, é porque eles tinham recebido alta. Na minha cabeça, morreu. Então, eu passei por isso, eu tomei um choque. Eu falei, tá, e agora? Eu vou morrer também. Então, assim, foi um processo longo, mas a questão ali, o que eu comecei a trabalhar muito, né, internamente, é a questão do não o porquê tinha acontecido comigo levando por algo ruim. Eu nunca pensei assim que eu fui punida ou o que eu fiz para merecer, mas assim foi muito de imediato. É o que isso quer me ensinar. Uhum. Então, o que eu tenho para aprender com isso e como eu vou poder ajudar outras pessoas com o que está acontecendo comigo. Então, é esquisito, mas foi o que eu realmente procurei trazer para a época. E não assim, eu fiz alguma coisa ruim. Eu nunca fiquei buscando algo uma punição, né? O porquê. Mas como e o que eu deveria fazer com aquilo que aconteceu. Ressignificou muito rápido, porque às vezes demora esse processo de tu ressignificar tudo que está acontecendo, né? Daquilo ali virar uma transformação positiva, né? E muitas vezes não é. A gente sempre fala, né? Quem vai determinar como vai ser o teu futuro agora com esse diagnóstico é tu. Se tu vai tornar isso o grande drama da tua vida ou isso a grande mudança da tua vida, né? Acho que é mais ou menos assim, né? E é incrível como as pessoas reagem muito diferentes, né? Tu deu 2 diagnósticos hoje. Essa semana, para mim, foi uma semana muito pesada. Eu dei muitos diagnósticos de câncer. E muda não só do sexo masculino para o sexo feminino. O homem reage completamente diferente da mulher. A mulher é muito mais racional. Tu já racionalizou várias coisas, inclusive como é que tu podia ajudar, né? O homem, muitas vezes, aquele drama... já vou deixar testamento, É completamente diferente. Completamente diferente. E o homem se revolta muito. Muito. Porque muitos homens não têm a cultura de ir no médico. Quando vão, dá isso. Exatamente. E aí ficam com aquela, mas eu não tinha nem que ter vindo. Sabe, aquela coisa assim... Então, pra gente que é médico é pesado também, porque a gente precisa sentir quem é quem, né? E tu é psicólogo, tu sabe melhor do que todos nós. Não é fácil, às vezes, numa consulta, eu recebo muita segunda opinião, paciente que já está com diagnóstico. Então, às vezes, ele já vem ou revoltado, ou barganhando, ou tentando, né, trazer algo diferente. Não, porque eu já vi na internet isso, já vi aquilo. Então, realmente, é uma fase muito difícil, né? Pro paciente, para a equipe toda, né? Por isso que vocês, da parte que trabalham muito a mente, muito o psíquico dos doentes, fazem muita diferença pra gente, né? E até quero fazer um parênteses em relação ao que o Gilberto falou, né? O Dr. Gilberto falou que essa semana teve... hoje, né? Foi um dia pesado, né? Não, a semana toda. Semana, né? E aí eu tava aqui recapitulando a minha semana passada, porque eu conversei com um paciente que ele chegou muito atrasado pro tratamento, né? Tava extremamente inchado, né? Cheio de edemas. E aí ele ficou razoavelmente bem aquela tarde, eu conversei com ele, primeiro momento, aí à noite foi para casa e faleceu. Segunda-feira eu voltei para a clínica e me informaram isso. Aí naquela semana eu soube que eu toco acordeon, né? E aí eu soube que um senhor que foi um grande amigo meu, né, ao longo de uma jornada de vida, ele faleceu, ele que cuidava dos meus acordeons, afinal. Aí em seguida minha tia, aí eu soube de mais 2 pacientes com filhos pequenos, mais um com filho, foram mais uns 6 numa semana, então assim, sendo ali 4 mais ou menos ali, tudo, né, relacionado ao trabalho. Então, às vezes você volta de um congresso e você sabe que faleceram 5 pacientes teus. Então, como é que fica o luto também do profissional? Sim. Então, é bem importante que, às vezes eu escuto de pacientes assim, olha, você não vai ficar doente, hein? Ou eles falam assim, olha, você não vai sair daqui, né? Você não vai me deixar, né? Porque às vezes o medo do paciente perder aquele que cuida
também há um luto antecipatório. Pô, se ele for embora daqui, como é que eu fico? Né? Então, eu acho que existe nisso uma retroalimentação de autocuidado, onde essa rede ela precisa funcionar muito bem. Eu sempre falo que a inteligência emocional ela trabalha 2 aspectos fundamentais, que é a empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, tentar entender um pouco do outro, o que ele está sentindo, e também a questão da habilidade social, né? Onde a gente não olha só para o nosso umbigo, né? A gente olha para o outro, a gente entende o que está acontecendo no ambiente, porque o profissional também sofre, não é? Muito. E é legal pensar no luto em todas essas dimensões. Às vezes, a própria questão da transferência e da contratransferência, que é a psicanálise. Eu não sou psicanalista, né, ortodoxo e tal, mas eu trabalho dentro da perspectiva familiar. Mas a transferência e a contratransferência, eu entender o que é meu e o que é do outro. E isso não quer dizer que eu vou ser frio, mas às vezes o que o outro está vivendo é muito próximo do que eu passo, né? Por exemplo, um paciente que está numa faixa etária que é a mesma que a minha, que tem filhos da mesma idade, estão passando por um luto, como aconteceu agora. Eu vi esses dias atrás pais falecendo com crianças pequenas, né? E isso tudo a gente precisa entender que deve haver uma retroalimentação de uma rede que se sustenta no suporte, né? Com certeza. E Ju, como é que foi pra ti, assim, ó, o quão importante foi essa rede pra ti, né? Família, parceiro, equipe médica, porque tu mesmo falou, tu já não lidou muito bem com o diagnóstico, né? E às vezes é tu chegar em casa e aquele suporte, ou o oposto, né? A Regina sempre, ela lida com pacientes com câncer muito mais jovens do que eu, né? O câncer de mama, como aconteceu contigo, pega pessoas mais jovens do que o câncer de próstata ou rim. E a família é muito importante, né? Não só a família, mas a equipe médica. Sim. Como é que foi pra ti esse suporte, assim? Eu, muito controladora que sou, acho que a parte mais difícil é essa, né? É entender que é algo que a gente não tem como controlar. E eu sempre pensava assim, sempre na minha cabeça, e isso até hoje não mudou. Eu prefiro sempre que aconteça comigo. Qualquer coisa. Porque eu penso assim, eu consigo lidar com isso. Eu vou dar um jeito, eu tenho muita fé, então eu tenho muita, muita, muita fé. E quando eu recebi o diagnóstico, a minha maior batalha da questão da raiva era não saber o que exatamente eu tinha, como seria o tratamento. Então, essas mudanças, por eu ser muito controladora, que me deixou mais impactada. O luto da perda do controle da situação. Exatamente. É o luto da perda do controle. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, daí primeiro eu passei pelo processo, eu e o meu marido, né? Eu não queria contar para os meus pais até eu saber exatamente tudo o que era mesmo, o que eu ia ter que fazer. E aí, a minha terapeuta, um dia eu tava tendo um treco já. E eu fui na terapeuta, por isso que é muito importante ter um acompanhamento, muito, faz toda a diferença. E ela falou assim, Juliane, você tem que dividir essa carga com os seus pais. Deu, não, mas eles não vão aguentar. Dela, não, eles aguentam, eles são seus pais. Né? Você tem que se permitir ser vulnerável nesse momento. E eu falei, não, mas minha sobrinha nasceu hoje, como que eu vou contar que eu tô com câncer hoje, gente, né? Ela, não, vai contar sim. Aí me enchi de coragem, pedi uma pizza e contei para os meus pais. E eles foram muito mais fortes do que eu poderia imaginar. Eu acho que eu recebendo a notícia, nossa, eu acho que seria horrível. Então, eles me deram muito suporte. A questão dos profissionais que trabalharam comigo e que trabalham até hoje. Eu conheci a doutora Regina através da minha gineco, ela que já marcou a consulta sem eu nem saber quem era, como, quando. E daí já fui encaminhada para a Grazi. Muitas pessoas vieram, Ju, mas tu não quer ir para São Paulo, porque não sei o que vai para São Paulo, um médico amigo do meu pai, não vai para São Paulo, eu pago para você ir para São Paulo. Falei, eu não quero, porque tem a questão da confiança, é você sentar com um profissional e tu sentir muita confiança, e foi o que eu senti. Então, eu senti muito acolhimento dos profissionais, todos que estavam comigo, então, todos, não vou citar porque foram vários, né? Mas nenhum assim eu pensei, não vou porque
Então, a minha rede foi muito boa, tanto da minha família, meu marido, meus pais, meus irmãos, minha sogra, meu sogro, todo mundo, os profissionais. Então, eu tive muito amparo. Uma coisa que eu faço hoje é auxiliar as pacientes oncológicas recém-diagnosticadas, as que estão passando pelo tratamento, na questão do existe vida pós-câncer, porque quando eu fui diagnosticada, não tinha em quem me apoiar. E isso me deu um desespero enorme. Uhum. Até que eu conheci a Chay, por indicação da doutora Regina. E aí eu pensei, ai, meu, nossa, tá, mas tem uma aqui para eu poder conversar. E porque eu não tinha esse suporte. A única coisa que eu tinha ouvido falar sobre câncer de mama era nas palestras. Mas algo assim muito. Muito fora da tua realidade, né? E A aí, gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Exatamente. É. Então, hoje eu falo muito no meu Instagram sobre o câncer de mama para poder alertar outras pacientes, para poder também me colocar à disposição. Porque é diferente você conversar com alguém que já passou pela situação. Sim. Né? Sim. Então, E por isso que essas ligas, né, de apoio ao combate, né, do qual tu participa também, são muito importantes, né? Muito. Porque compartilhar conhecimento é tudo que a gente fala sobre câncer. Quanto mais tu conhecer, menos medo tu tem, né? E mais tu encara. Desconhecido dá muito medo. É. É só tu dormir no quarto escuro, né? A gente tem um filho que até hoje tem um pouquinho de dificuldade de dormir no quarto escuro, né? E eu falo pra ele, tu conhece teu quarto centímetro por centímetro, por que tu tem medo, né? É tu te sentir seguro onde tu tá conhecendo, né? E a Regina, por ela pegar muitos pacientes, às vezes, da idade dela, ou até mais nova, em situação de filho pequeno, tu falou de como nós profissionais sentimos, né? Às vezes eu chego em casa e ela tá abatida por ter dado um diagnóstico desses, né? Então isso para nós bate às vezes, né? Na universidade eu sempre digo para os alunos que o dia que eles pararem de sentir a dor de um doente, eles têm que começar a vender Avon, Natura, sei lá, agora é outra marca, né? Porque não pode mais ser médico, porque o ser médico é a gente também se colocar, empatia, né? A gente se colocar no lugar dos outros, né? A gente precisa ter, claro que isso não pode mudar a nossa conduta, a nossa terapêutica, mas a gente precisa sentir um pouquinho disso, né? Com certeza. E isso faz muita diferença, porque eu acho que quando a gente sente um pouquinho a dor do outro, a gente se coloca no lugar do outro, né? E aí eu acho que as coisas vão muito melhores, porque o acolhimento é isso, né? É tu sentir um pouquinho a dor do outro, a dor dos familiares, né? Ontem eu operei um paciente muito jovem, um paciente de 40 anos com câncer de rim bastante significativo. E hoje eu diagnostiquei uma paciente da Grazi também, com um câncer de rim completamente diferente, um câncer gigantesco, com 40 anos também. 2 cenários completamente distintos. E aí eu saí do 8 pro 80, uma cirurgia que praticamente eu curei ele, para um outro cenário de uma paciente que eu vou ter uma dificuldade muito maior de curar ela, né? E incrível, ela com uma dificuldade de entender a doença e de focar porque ela queria se formar e... Eu disse, não, esquece, para tudo, vamos cuidar da tua saúde agora. E como é difícil, né? Ela vai acabar contigo logo, logo. Porque ela está num processo de negação, talvez, né? E de barganha, eu não sei bem, mas ela não conseguiu entender que o que ela tem é a prioridade dela agora, nesse momento. Eu sempre falo para as pacientes que choram muito, que vivem todo aquele drama, eu sempre falo, eu prefiro uma paciente que sinta a doença, eu sempre falo, que fique com raiva, que chore, que fique desesperada, porque isso faz parte da aceitação, e às vezes ela não é fácil, né? Eu falo isso, do que uma paciente que sai querendo, doutora, mas eu tenho uma viagem semana que vem, será que eu consigo? Daí, essas são as difíceis, essas é que a gente tem que chamar e dizer, só um pouquinho. Tu até pode conseguir fazer a tua viagem, não tem problema. Eu sempre digo, eu adoro que tu viaje, não é? Vai tudo acontecer, mas me preocupa sair sorrindo e conversando com os outros. E acontece, a negação, né? Nós estamos falando das fases do luto, né? Então, a paciente chora, pede desculpa. Eu falei, mas pelo amor de Deus, não, se eu te disser, chegar para os pacientes, uma coisa que eu falo, não é nada. Nunca vai ouvir da minha boca, isso não é nada, isso a gente vai resolver. Fica tranquilo. Como fica tranquila, né? Eu fiquei muito brava se o paciente chegasse, se meu médico chegasse para mim e dissesse, fica tranquila, porque não é tu, né? Ficar tranquila com o quê? Eu tô apavorada. Então, a gente se põe num processo de tentar tranquilizar,
porque a gente está nesse papel de te dizer vai dar certo, olha para mim que vai dar certo, mas eu não posso te dizer não sofre, não, sofre, chora, vive tudo que tu tem que viver, porque realmente não é legal ter um câncer. Eu digo assim, é legal ter um câncer. Não, não é legal ter um câncer, né? É ruim ter um câncer, né? Mas essas pacientes, eu tenho, né, as pacientes que saem batendo a porta e falei, talvez nem volte quando alguém dá real pra ela ou ela cair, sabe? Porque acontece de tu negar e acontece de transferir raiva, né? Eu já tive pacientes também. Eu fui a mensageira do apocalipse, né? Fui eu que transformei a vida dela no inferno, né? Foi as minhas palavras que transformaram. E aí entra a raiva também Até do familiar, né? Porque às vezes você cuidou, né? No caso, um oncologista, o médico cuidou durante todo o processo e fez tudo que tinha de recursos para poder fazer um tratamento com dignidade. E esse paciente, ele vai a óbito. O que acontece com essa família diante desse processo? Muitos, assim, levam para nós um presente, levam um café, agradecem. Mas, às vezes, alguns, eles entram num processo dessa questão da raiva que a gente está falando, desses estágios, e a gente precisa reconhecer isso. Porque eles, às vezes, encontram um mecanismo de defesa do ego, do eu, para aliviar essa dor através de encontrar um culpado. Quem é o culpado? E na verdade não há um culpado nisso, porque o ciclo da vida, ele compõe também a morte, e a gente não está trabalhando muitas vezes isso dentro de nós, na nossa cultura. Então, é importante a gente pensar assim, eu faço essa pergunta para as pessoas, e se Deus nos desse um bilhete, né, de passagem, e colocasse no nosso bolso dizendo assim, olha, teu dia vai ser dia tal, teu tal, tal, como é que seria isso? Eu às vezes penso no caos que isso iria gerar, porque um ia viver 10 anos, outro 5 anos, outro um dia, ou talvez nem um dia mais, né? E o que eu fiz e o que eu deixei de fazer? Então a questão é o que me move, o que gera sentido de vida, porque eu acredito que o luto também tem a ver com isso. Com o que eu estou fazendo com a vida que tenho, em que momento está a minha vida, no momento em que eu sei que tenho um diagnóstico, porque isso traz um luto do eu idealizado, né? O eu idealizado, quando ele sofre abruptamente um impacto, e esse real não é aquele que eu tinha planejado, eu começo a viver o luto desde ali, entendendo que se é uma pessoa, por exemplo, de 85 anos, ela tem projetos de vida, seja lá ver um bisneto nascer, ou uma pessoa jovem também que tem, mas o impacto eu acredito que sempre é muito maior naquele que ainda está numa fase de ciclo vital muito jovem, ou de um pai que perde um filho, por exemplo, né? Que a ideia da vida é que os pais vão antes que os filhos, e como é que fica, né? Esse luto de quem perdeu um filho. Então, as dimensões do luto são muitas, existe uma variável nesse sentido que precisa ser considerada. Sim. E é engraçado, eu estava lembrando de uma paciente minha de 24 anos, acho que tu lembra da Mariana, que ela casou, que a gente deu o diagnóstico para ela que ela tinha, acho que ela tinha 6 a 7 meses de vida, né? E eu me lembrei do bilhetinho, né? E isso acontece com a gente na oncologia, né? Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar, que a gente não vence sempre, né? A gente nem sempre vence a doença, né? Graças a Deus, na grande maioria dos casos a gente vence, mas tem casos que a gente não vence. E aí a gente dá o bilhetinho para essa paciente, né? Tu tem 7 meses de vida, né? E ela já começa a viver os 7 meses de vida, aquele luto da morte, né? E eu me lembro que ela ressignificou total a vida dela. Ela casou, lembra? Eu fui no casamento dela, ela tinha um casamento marcado já, com antecedência, e ela não ia conseguir casar porque provavelmente ela estaria morta naquela data. E ela, não, tudo bem, então se eu tenho esse tempo, eu vou realizar aquilo que eu sempre sonhei fazer neste tempo que eu tenho, que é casar e viajar, e ela antecipou o casamento dela. E ela sempre olhava para mim e dizia assim, ó, doutora, tem gente que sonha a vida inteira em achar alguém para casar, em ser feliz, e não tem. Eu vou fazer isso nos 7 meses que eu tenho de vida. É de uma grandeza disso, a gente aprende tanto com essas pacientes, assim, porque ela simplesmente ressignificou o tempo de vida. Ela, assim, tem gente que vive 10 anos e não casa, eu vivi 7 meses que eu vivi, eu casei. E eu falei, e é sobre isso, né? É sobre como é muito triste, foi uma paciente aquelas coisas que a gente sente, né? Foi uma paciente que eu senti muito, né? 24 anos, a gente tem toda aquela... Ela era uma pessoa incrível, mas ela ensinou a gente, assim, de uma maneira incrível como lidar com isso. E esse enfrentamento, essa aceitação, é o processo, acho que te liberta, né? Seja para um lado bom,
ou até seja por encarar a morte, que não é o que a gente quer, né? Queria aproveitar esse ensejo e essa questão e perguntar para Ju como é que foi a tua transformação. Como é que que esse diagnóstico de câncer te transformou? Como é que tu olha a Juliane antes, que recebeu um diagnóstico cheio de raiva, por que isso aconteceu comigo, eu faço tudo certinho, e como é que é essa Juliane hoje, e como tu trabalha isso, se tu tens esse medo, porque tem pacientes que sempre têm esse medo, tem paciente que sempre que entra na sala da mamografia, tudo volta na cabeça dela, né, então ela diz assim, que droga, esse câncer nunca vai sair da minha vida, eu digo nunca, né, porque tu vai enfrentar esse trauma o resto da tua vida, cada vez que tu sentar na sala ali de espera do teu médico, toda vez que tu for fazer a mamografia, tu vai lembrar da tua biópsia. Então, como é que tu lida com essa mudança e o que te marcou, assim? Como é que tu mudou? O que tu notou, assim? Sem sombra de dúvidas, a minha fé, ela foi restaurada, né? Eu vivi, assim, coisas que eu teria que ficar aqui dias num podcast para contar, né? porque aconteceram muitas coisas assim sobrenaturais na minha vida depois do diagnóstico. Eu me aproximei muito mais de Deus, eu falando isso espiritualmente, não em religião, enfim, mas a questão espiritual mesmo a Juliane de antes, eu acho que ela tolerava mais coisas, acho que engolia no seco, sabe? Era, não, tem que fazer, tá bom, vamos fazer e tal. E depois do câncer, eu me permiti a não aceitar por aceitar, mas porque, vou falar profissionalmente, né? Então, eu era realizada, né? Tava fazendo o que eu gostava, mas não era 100%. Então, hoje, eu sei, não volto mais a fazer o que eu fazia antes. Então, eu coloco limite, né? Não, isso não é o que eu realmente quero. Eu quero ter liberdade, eu quero, né, poder viajar quando eu quiser, não quero ficar presa, fazendo, né, cumprindo horário, não gosto de cumprir horário. Então, eu sempre quis fazer isso, mas eu não tinha muita coragem. E hoje eu já tenho mais coragem. Eu fico naquele meme do só se vive uma vez, ou, não... vivendo como se não houvesse amanhã e acordando vivíssima da Silva no dia seguinte, né? Com cartão de crédito lá, né? Mas assim, eu vivo diferente hoje, né? Vivo muito diferente. Como eu disse, né? A questão da fé. Eu fiz tanta promessa que minha nossa, né? Uma das promessas foi fazer o Caminho de Santiago. Eu fiz em abril, não tinha dinheiro. Deus, me ajuda. Vendi docinho na clínica. Uma delícia, todo mundo comeu docinho na clínica. E falei, não, porque na primeira quimio eu falei, se eu me curar, eu vou fazer o caminho. E essa era uma coisa que a Juliane de antes não faria, certamente. Por quê? Porque eu ia falar, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei o quê, eu ia me dar muitas desculpas. Hoje eu invento menos desculpas e tenho mais atitudes. Então, vende doce, pedi pro pessoal, quem me mandar Pix, eu levo pedrinha lá na Cruz de Ferro. Negociei tudo que vocês pensarem. Consegui 160 colaborações. Então, 160 pessoas me ajudaram. Fiz o caminho. Cheguei inteira, andei 800 quilômetros, nem eu acredito. Mas, por quê? Porque minha fé foi restaurada, foi renovada. Eu comecei eu quero fazer tal coisa. Eu vou atrás disso para fazer. Eu não quero fazer tal coisa. Eu não vou me submeter. Até voltei do caminho e falei pro meu marido, não vou fazer mais tal coisa. Ele, mas tu vai viver do quê daí, né? Então, como que tu vai fazer? Falei, Deus vai prover. E realmente, né? Então, como eu falei, eu acho que o maior aprendizado foi essa questão de confiar. Confiar e entregar. Eu digo sempre aos meus pacientes, a tua vida vai mudar. E acredite, na maioria dos casos ela muda para melhor, né? Porque a gente muda a nossa maneira de ver as coisas, né? A gente começa... Ver a vida, né? Poucas pacientes minhas tiveram o câncer e tu vê que o câncer fez mal para a dinâmica da vida dela. Não, a maioria das pacientes, nossa, doutora, agora ou me reconectei com meu marido, a gente estava super afastado, me separei daquele traste que não me dava
bola mesmo, e aí foi... A gente vê muitas mudanças nesse processo de aceitação da doença, de vivência da doença, né? Esse é o luto, né? É a quebra daquilo que nunca mais vai ser igual, né? E a gente só tem exemplos bons, né? E quando tu fala isso pra uma paciente como hoje, chorando, acredita, tua vida vai dar tudo certo. Acredita. Ninguém acredita, mas depois, quando olha pra trás, a gente só vê histórias legais, né? As pessoas me bonitas. perguntam assim, mas a vida volta a ser como antes? Não volta. Não tem como voltar a ser como antes. Mas é um capítulo novo que você começa a escrever. E quem vai decidir se esse capítulo vai ser bom ou ruim é você. Não é outra pessoa. Porque você tem 2 caminhos para seguir. Eu vou enfrentar isso, vou passar por isso, né? Vou batalhar pela minha vida. Ou, não, vou ficar aqui na tristeza profunda, né? Vou me afundar, não quero conversar com ninguém. Então, você tem 2 caminhos. E por que a vida tem que ser como ela era antes, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Se a gente procura tantos motivos para serem... alavancar a nossa vida, para nos darem objetivos, para nos darem motivação, eu sempre digo para os pacientes que fumam, né? Tu não tem motivo maior para parar de fumar do que um câncer, né? Principalmente para os pacientes que têm câncer de bexiga e depois de rim, que estão muito relacionados ao tabagismo, muito bexiga, então é o pior. E tem pacientes que têm 1, 2, 3, 4... O tumor voltou 5, 6 vezes na bexiga e ele continua fumando. E eu digo, olha, se tu já teve tantas provas e tantas razões, por que tu continua insistindo nisso, né? Achar que é o tratamento que não está dando certo, ou achar que a gente não está fazendo alguma coisa certa, talvez não seja o caminho, né? E é que o homem é um pouquinho mais difícil. E o paciente tabagista também é um pouquinho mais difícil, né? E aí, é uma muitos droga nem muito têm noção difícil. que afeta tanto assim a bexiga. Exatamente. Vou ter câncer de pulmão, então fica nisso, né? E aí, quando você fala, não, você gosta de fazer xixi? Eu gosto. Eu pergunto pro paciente, tu gosta de comer? Gosto. Então, por que você está fumando? Você pode ter vários outros tipos de câncer que não estão relacionados a isso, né? Porque a psicologia, ela fala muito sobre a conscientização, né? Que é a psicoeducação em câncer. Então, eu vejo isso que tu fala também como um luto, né? Um luto que o homem vive também na parte urológica. A gente está no Novembro Azul, acho que é legal a gente entrar nisso também. Pensar que o que significa, né? Para alguém que é jovem, tem um câncer e perde a bexiga, né? Por causa de um câncer de bexiga, ele precisa começar a ter outras formas de eliminação da urina. Ou de um homem que perde a potência sexual por causa de um câncer, ou de um casal que perde a fertilidade em função do tratamento quimioterápico. Nisso também é um luto, né? Então, o luto, em suas dimensões, ele pode ser antecipatório, ele pode ser o luto por uma pequena perda, por exemplo, mudei de cidade e tenho que me adaptar toda a minha vida, o luto relacionado a perda, as grandes perdas, né? As questões irreparáveis, que são perdas de pessoas que a gente ama, um luto antecipatório porque você sabe que a previsão é uma estimativa de vida, segundo as estatísticas, é 7 meses de vida, então vou casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, vou dar um jeito de resolver minha vida, vou montar uma road, vou deixar os filhos abastecidos, vou organizar minha vida. Então, tem muitas dimensões, e dentro disso, eu acho legal a gente olhar assim, que tem o luto por perdas simbólicas. Então, a virilidade também, ela leva o paciente a ter um luto. E aí o homem não fala muito, tanto quanto a mulher, muitas vezes, né? Então, eu sou de uma visão da slow medicine. Não sei se vocês conhecem a cultura da slow medicine, que ela é uma cultura em saúde. Não exatamente da medicina, mas o McDonald's quis colocar em Roma uma loja, e aí, na década de 80, o Carlos, não é Pedrini, mas é Petrini, ele era um ativista das boas práticas. Ele desenvolveu, então, das boas práticas alimentares italianas. Então, ele falou que vamos fazer uma manifestação contra essa entrada padronizada e rápida da alimentação, porque a gente quer comer com qualidade, com a cultura e com a valorização. E daí eles desenvolveram, foi uma briga gigante lá, e eles conseguiram que essa instituição, né, comercial fizesse mudanças e adaptassem para a cultura deles. E aí vem um sujeito, né, que é um cardiologista, né, que ele falou, legal isso, então eu vou desenvolver a slow medicine. Então, ele vem com esse olhar de uma medicina, de um cuidado em saúde, focado em olhar para o paciente
de maneira não lentificada, mas de uma maneira mais tranquila. Porque se você olhar para uma agenda de SUS, você tem que colocar lá 50 pacientes numa agenda de uma tarde, é óbvio que vai ser diferente de um médico que atende 4 horas, ele atende 10 pacientes no particular, né? Então, a gente tem sim esses problemas, mas a gente, né, nessa prática, desse ato slow, que é mais vagaroso, mais cuidadoso, ele entra numa prática de equilíbrio, de respeito, de uma escuta ativa, de decisões compartilhadas, né? Porque eu fico pensando, se você entra numa cirurgia e você sai sem aquela informação que você poderia ter uma amputação X, Y ou Z, aquilo não tá. Você entra sem uma colostomia e você sai com uma colostomia, salvo questões emergenciais ali, urgentes. Eu acho que isso precisa ser muito bem conversado, né? É o que o doutor Antônio André Magolas Perdicaris fala no livro dele, Além do Bisturi. É você cuidar de conversar antes. E isso, eu acho que o luto ele exige, entender a cultura. Se é cristão, se é hindu, se é, né, espírita, ou seja lá qual for a cultura dessa pessoa. Porque cada um tem uma expectativa e cada um tem uma visão, né? Exato. E isso influi, né? Não só no luto, mas na resposta do tratamento, na resposta à cirurgia, né? Eu sempre digo que esse podcast é uma continuação do nosso consultório, a gente estava falando sobre isso antes, né? Porque os pacientes são tantos temas fora dar o diagnóstico, dar o tratamento, aquela coisa que a gente tem que fazer, porque a gente tem um tempo para fazer tudo isso. E são tantas conversas, é o que a gente tenta trazer nesse podcast. Conversas que a gente gostaria de ter de 1 hora, 2 horas, 6 horas. A gente pode pegar todos os podcasts que a gente já tem, dar mais de 10 horas de conversas de assuntos que a gente realmente tem que sentar com os pacientes e conversar, e que os pacientes têm que ouvir, né? Porque a gente aqui consegue ficar 1 hora falando sobre um assunto, daqui a pouco vai ter outra gravação sobre outro assunto, que são coisas muito legais do paciente estar junto dividindo, né? E que nem sempre a gente consegue fazer isso no consultório do dia a dia, né? Porque a gente tem que ser prática e também tem que marcar o exame, tem que dar o diagnóstico, tem que acolher. Exatamente. Então, acho que o legal desses bate-papos e a internet hoje, com a pandemia, com tudo, né, veio para facilitar o acesso a essas coisas mais de mídia social também, para ajudar os pacientes, né? Sim. Que esse é o grande objetivo. Nós estamos no nosso tempo e, para encerrar, assim, eu queria ouvir de ti, né? 2 lados da moeda completamente distintos. O que vocês consideram para os pacientes? O que seria, né, as pessoas que nos escutam? Muitas vezes são pacientes ou familiares, né? O nosso podcast não é para médicos, ele é para pessoas leigas. O que vocês consideram o mais importante, pontualmente, para transpor essa fase do luto, né? Vamos começar com a Ju, né? Com as meninas. Talvez o Dr. Rafael concorde comigo, mas eu acredito que, além da fé, a inteligência emocional, sem sombra de dúvidas, suporte, né? Esse suporte terapêutico, ter alguém, um profissional habilitado para poder te dar um direcionamento, né? Para você poder conversar, para você poder aliviar um pouco daquilo que você está sentindo, porque nem sempre vai ser com um familiar que você vai conseguir fazer isso. E o profissional, né, adequado, ele vai ser a melhor pessoa para você, muitas vezes, compartilhar e poder ter esse impulso, né? Eu, sem sombra de dúvidas, não teria levado como eu levei, né, o meu tratamento e tudo, se eu não tivesse a questão da minha fé, em primeiro lugar, e inteligência emocional, né? Ir atrás, correr atrás, buscar me entender o porquê das coisas e como e quando. E na minha opinião, eu acho que as 2 coisas são cruciais, assim, para conseguir levar adiante com mais leveza e mais tranquilidade. Eu queria fazer só um adendo da Ju. A Ju que fez o relato dela da raiva. Mas por que eu vou ter que começar só um pouquinho? Tem uma coisa errada aqui. Porque eu não ia fazer químio? Não, mas por que aumentou? Não, mas lembra, mudou um pouco a imuno, que é normal. Mas ela ficava... surtei. Assim, então ela ficou muito... Ela entrou muito a raiva, assim, no meio desse diagnóstico. E depois, no final, e olha a mudança, né, a cirurgia dela teve que ser num local de muita aparência, porque olha, bem
raro ali, onde é o tumor dela, é bem aqui em cima da mama. E aí a cicatriz não poderia, porque geralmente a gente tenta esconder a cicatriz, né? Porque a gente não quer que aquela coisa fique exposta. E ela, não, eu quero minha cicatriz aqui. Eu gosto da minha cicatriz aqui. É a minha marca do meu câncer. Como tu colocou... Ela é super orgulhosa, ela bota o decote e não... Ai, eu acho porque exatamente, assim, eu acho linda a marca do meu tratamento. E eu acho Verdade. isso muito legal, e tu tá de muito parabéns. Eu acho isso, assim, ó, fantástico. Ela ressignificar aquela marca. Isso aqui não é. Isso aqui é a marca do meu tratamento, é a marca da minha cura. E ela é super orgulhosa da cicatriz dela aqui em cima. Muito. E a médica cirurgiã, ai, Ju, eu vou ter que deixar a cicatriz. Olha onde é que foi ter esse câncer, é local, vou ter que fazer uma... Cuida, não, ela não tem problema, não tem problema. Ai, qualquer coisa eu faço uma tatuagem. Não quero fazer tatuagem. Eu falei, qualquer coisa tu tatua, né? Porque ela é toda cheia de tatu. Não quero tatuar, eu tenho o maior orgulho da marca da minha vida aqui. Então, olha que bacana, né? Como a mudança desse processo todo de aceitação da doença, né? Parabéns, Ju. Tenho orgulho de ser tua médica. Ai, cara. Vou terminar com o Rafa aqui. Não, pegando o gancho da Juliana ali sobre a fé, né, Ju? Eu acho que existem muitas estratégias de enfrentamento do problema. E quando a gente acolhe, a gente precisa entender qual que é o caminho, né? Primeira coisa. Porque cada pessoa é um universo diferente, né? Agora, usando esse gancho da fé, o rei Salomão falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim lá em Eclesiastes, quando ele estava maduro, né? Ele falou assim, é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa. É óbvio que é muito mais legal você fazer uma festa, um assado, né, com os amigos, você estar junto com as pessoas que você ama, com a tua família, porque ali é um lugar festivo de alegria. Mas ele quer dizer que na casa de luto, no momento de luto, você vive algo chamado reflexão. E a reflexão é uma das coisas que às vezes a gente não fala. Eu falo para os meus pacientes, se você não estivesse aqui, você ia estar fazendo o que agora? Você ia estar pagando boleto, administrando tua empresa, cuidando dos teus negócios, né? Ia estar, sei lá, fazendo mil coisas, cuidando da tua casa, mas você não ia estar cuidando da tua saúde, refletindo sobre o que você tem vivido. Então, a gente precisa entender uma coisa, que o luto é um lugar de reflexão, então fugir dele não é o melhor caminho. Usar os recursos que tem, sociais, são importantes. As pessoas, a espiritualidade, a rede de apoio. E eu acho que vale muito um ensinamento da Marilena Pereira Franco, né? Ela fala sobre você entender que não pensar sobre isso é você gastar muita energia psíquica, mais do que você pensar sobre o luto. Então, o luto não foi algo... não é algo que você deva ultrapassá-lo. Porque se você ultrapassa, você não tem contato, mas você deve atravessá-lo. Né? Ou seja, é adentrar no processo e permitir. E aí a gente vai observar dentro de um macro que todo mundo sofre, dentro de um macro, onde alguns têm alguns processos um pouco mais densos que precisam de um cuidado profissional especializado, e aquele micro que às vezes precisa de um cuidado ainda mais especializado porque eles desenvolvem talvez um luto crônico, um luto tardio, um luto mais complicado. Então, eu acredito sim que o luto ele precisa dessas ferramentas psicológica, espiritual, social. As culturas falam muito sobre isso, o judaísmo, né? É legal porque eles fazem o Shivá. Eu não sou judeu, eu sou cristão, mas eu acho legal porque eles ficam os 7 primeiros dias juntos. Eles se permitem visitar aquele que perdeu. E isso é bom porque quando a gente está junto, né, os norte-americanos fazem isso, eles fazem uma festa, eles se reúnem, eles choram junto, eles comem, eles bebem. Então, estar junto é um processo de cura. A coletividade, eu acho que é uma das grandes ferramentas nesse processo de reestruturação emocional. Bacana, bacana. Bom, tem assunto aqui pra gente ficar papeando aqui, né? E eu vou concluir dizendo assim... Como médico, né, e acho que a Regina concorda muito comigo, eu falo para todas as famílias que vêm com a gente e os pacientes que eles não precisam operar comigo, mas eles têm que achar alguém que eles tenham confiança, né? É muito importante, tu falou isso, né, Ju? É muito importante essa identificação com a equipe médica que está tratando, porque... tudo é um barco, né? A doença é um barco, né? E a família está no mesmo barco junto com o paciente, a equipe médica está num barco junto com o paciente, mas quem sente é o paciente, no final das contas. Então, essa identificação, essa tranquilidade de ter uma equipe médica que está lhe assistindo bem, essa confiança, eu acho que é fundamental, é isso que a gente tenta sempre passar, né?
Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma aula aqui de vida, de tudo. Eu acho que vai ajudar muita gente.